Ficou troncho que só a febre. Aqui, assim. Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Vinícius e Bom, trazendo aqui pra vocês mais um vídeo. Dessa vez, um vídeo aqui um pouco diferente, digamos assim. Porque assim, gente, eu não sei se vocês viram, mas semana passada foi lançado um episódio da Turma da Mônica em japonês. O episódio Vem a Minha Festinha, presente lá no Cine Gibi 4 ou 5, esqueci, mas é presente em um Cine Gibi. Então ele tá agora com uma dublagem japonesa que foi exibido lá no programa do Japão. Exatamente, minha gente, Turma da Mônica lá no Japão, lá o pessoal assistindo lá Turma da Mônica. Então, eu pensei, poxa, o impacto mundial que a Turma da Mônica tem, porque não só no Japão, mas também ao redor do mundo todo. Então, é por isso que eu resolvi trazer esse vídeo aqui hoje, que no caso é justamente o que eu acabei de falar, o impacto mundial da Turma da Mônica. Mas se vocês são novos aqui no canal, não esqueça de se inscrever. Também deixe seu like se você gostar desse tipo de vídeo, porque tá rolando bastante pesquisa aqui para poder fazer esse vídeo. E compartilhar aí para todos os seus amigos também, para poder eles ficarem aqui por dentro também de toda essa globalização, de toda essa exportação mundial da Turma da Mônica. Quase aqui uma aula de geografia misturada também com um pouco de história. Tá passada? Tá passado? Pois então você vai ficar mais passado ainda, porque se liga só na trilha de coisa que tem aqui. Se você acha que faz pouco tempo que a Turma da Mônica começou a ser exportada do Brasil, lá em 2009 teve a estreia aqui no Brasil das edições em versão em inglês e espanhol, que no caso é intitulada de Mônica's Gang e Mônica e Su Pandilla, que no caso, versão em inglês, versão em espanhol, da Turma da Mônica. E a gente pensou tipo, nossa, Turma da Mônica tá internacional, isso em 2009, mas não. Desde 1980, que é exportado Turma da Mônica para o mundo. Eu tô passada, chocada. Contando com que hoje em dia, mais de 40 países em mais de 14 línguas diferentes, as histórias da Turminha e vários outros produtos licenciados que também tem fora do Brasil, além dos quadrinhos. Tá passada? Uma coisa que eu acho que você percebeu desde quando era criança, os gibis da Turma da Mônica clássica, esse daqui, no caso, ele é de 2018, sim. Mas desde quando eu era criança, que eu comecei a comprar a Turma da Mônica, eu tinha percebido isso. O quê? Temos aqui o valor, aqui em versão de real, foca aqui. Temos aqui o... Cadê o foco? Aqui. Temos aqui o valor em real, R$6. E temos aqui o valor Portugal Continente, que no caso, 2 euros. Então, isso existe desde lá de antigamente, pelo menos desde o início da publicação da Turma da Mônica na Panini, que eu tinha percebido isso e eu sempre ficava, nossa, Turma da Mônica não é só no Brasil, Turma da Mônica em Portugal, fora também do continente. Então, gata, como é o nome? É internacional. Começando meio que essa tour mundial a respeito da Turma da Mônica. Claro que não tô citando aqui, não vou citar aqui completamente todos os países, mas vou citar alguns deles aqui, como por exemplo o México, que começou a ser publicada em 2018. As edições lá da Turminha tá lá sendo publicado no México. Toda vez na banca teve aqui a edição 0, que no caso essa que tá aparecendo aqui. E agora, Turma da Mônica, produto oficial lá no México, a qual você encontra nas bancas de jornais de lá. Tivemos lá em 2017, sim, peça de teatro da Turma da Mônica lá nos Estados Unidos, que tá aparecendo aqui uma foto, aqui locais, datas de onde foi apresentado, ingressos a partir de $25. E isso aconteceu lá em 2017, que tiveram vários shows lá nos Estados Unidos da Turma da Mônica, porque esses shows acontecem aqui ao redor de todo o Brasil. Claro que não tá acontecendo mais por causa da pandemia, né, pelo menos por enquanto, mas esses shows costumam acontecer sempre aqui no Brasil. Eu já vi que teve em Salvador, já vi que teve em Recife, São Paulo principalmente, porque, né, São Paulo ali é meio que o centro de tudo. Então é lá também que fica o estúdio Maurício de Souza, é lá também que fica o Parque da Mônica, embora também tenha algumas outras ramificações aqui pelo Brasil, mas lá é o centro principal. Então essas peças de teatro, elas são sempre essenciais, não só a Turma da Mônica o show, como também já teve peças como Um Plano para Salvar o Planeta, Mônica Mundi, que também é uma peça muito famosa, Mônica e Cebolinha no Mundo de Romeu e Julieta, óbvio, mas esses daqui são os exemplos aqui do Brasil. E teve o show da Turma da Mônica, claro, lá nos Estados Unidos. Olha lá, tá passado. A gente sabe que Turma da Mônica Jovem
também foi publicada em inglês e espanhol aqui no Brasil. Que no caso, assim como teve, né, no caso, a Turma da Mônica clássica, Mônica's Gang e Mônica e Supandia, teve também Mônica Jovem e Mônica Teen, tá aparecendo aqui a foto, que no caso era assim, a mesma capa da edição em português, sendo que eles mudavam a coloração para poder distinguir. Essa aqui é em espanhol, essa é em português e essa aqui é a em inglês. Então, essa foi a versão publicada aqui no Brasil, porém, em 2019, Turma da Mônica Jovem foi exportada e agora foi publicada nos Estados Unidos com o título de Mônica Adventures, que no caso tem a versão em inglês dessas histórias como, por exemplo, Veneno Virtual, O Mundo do Contra, Quer Namorar Comigo. Então, tipo, essas capas que estão aparecendo aqui, com essa logo, esse título. Então, isso começou a ser exportado lá para os Estados Unidos em 2019. E isso, tipo, boom! Foi um boom, porque fez muito sucesso. Inclusive, é intitulado como uma das maiores sagas de quadrinhos do mundo. Turma da Mônica Jovem. Gato. Pra você ver o poder. Graphics MSP não tinha como ser apenas um fenômeno brasileiro, e sim um fenômeno mundial. Eu já falei aqui pra vocês e volto sempre a falar porque não tem como não comentar sobre isso, sobre as artes, os desenhos, as cores, as tonalidades, os trabalhos, os sentimentos. Você consegue sentir todo o peso, toda a força da Graphic MSP apenas observando os desenhos. Claro que não ia ser apenas um sucesso nacional, iria também ser um sucesso internacional, e Graphics MSPs estão sendo publicadas também por aí pelo mundo em outras línguas, como por exemplo italiano, ou também posso colocar aqui o francês, que foi publicado e tem aqui as fotos, que foi publicado a Graphic MSP do Bidu e a Graphic MSP do Penadinho lá na França. Tá passado uma chérie. Além dos quadrinhos, a gente vê também a questão da influência da Turma da Mônica, que no caso, a paixão das paródias. A gente vê aqui que acontece muito na Turma da Mônica, não só nos gibis da Turma Clássica, como também nos gibis da Turma Jovem, inclusive no selo Clássicos do Cinema, que no caso, a questão de paródias, como por exemplo aqui O Senhor dos Pincéis, As Duas Cores, baseado lá no filme O Senhor dos Anéis, As Duas Cores, o segundo filme dessa saga. Então, gente, tem muito essa questão de paródias e isso acaba também, com certeza, transformando em algo internacional. Como, por exemplo, Histórias em Quadrões, que é um projeto que já tem um tempo aí, que no caso, a recriação de vários quadros famosos, famosíssimos, internacionais, na versão feita por Maurício de Souza, como por exemplo, um clássico e icônico, Mônica Lisa. Gente, diretamente do Louvre, aqui para a Turma da Mônica. Você tá passado? E não somente Histórias em Quadrões, que tem a retratação desses quadros tão famosos, como também a questão da Comic Con. O fato de a Comic Con, que acontece, a CCXP, que acontece em São Paulo, ela é um marco nerd famosíssimo aqui já no Brasil, embora não exista aqui há tanto tempo como exista nos outros países, como por exemplo nos Estados Unidos, mas a Comic Con que acontece aqui já se tornou mundialmente famosa e já é muito famosa mesmo. Então, a Turma da Mônica tem lá o seu stand e nisso também vem outras paródias, como por exemplo, alguns cartazes, como por exemplo, cartaz baseado em Pokémon, cartaz baseado em Aquaman, em filmes famosos, em jogos, em animes. Então, tipo, somos todos nerds. Então, isso leva essa cultura também, a versão da Turma da Mônica, daquela coisa super famosa dos Estados Unidos, é o poder. Chegando na Ásia, começando lá pela China, teve um livro aí de contos clássicos da Turma da Mônica, que no caso, os Contos de Fadas, em versão Turma da Mônica, que ganhou um prêmio lá em 2011, ganhou um prêmio chinês. E agora a gente termina essa tour mundial do domínio da Turma da Mônica no mundo pelo Japão. Por quê, gente? Japão, né? Toda essa questão, a descendência japonesa de seu Maurício, todos esses babados. Então, também a amizade com o mestre do mangá, Osamu Tezuka. Gata. Tá pensando que é fraco? Não é fraco não, meus anjos. Todo o motivo de eu ter feito esse vídeo foi justamente a questão dessa dublagem japonesa da Turma da Mônica. Porque assim, gente, eu gosto bastante de anime. Embora eu não conheço tantos, mas eu tento procurar assistir mais animes. Inclusive, eu estou também colecionando mangás, como por exemplo, Kimetsu no Yaiba,
Tem também agora Jujutsu Kaisen, que eu comecei a colecionar. Quero também começar a colecionar The Promised Neverland, embora, né, meu bolso chore. Mas a gente tá tentando por aí. E tipo, a gente vê muito essa questão do Japão na Turma da Mônica aqui no Brasil. E a gente pode pesquisar e encontrar muita coisa no Japão. Teve esse episódio recentemente, Vem a Minha Festinha, dublado em japonês. Tá o link aí embaixo pra vocês darem uma olhadinha. Vou deixar um trechinho aqui em japonês pra vocês verem. 今年も来た最高いつから人形なんか持ってるのマーガリー一度にそんなに取らなくてもなくならないわよレストランごっこする本物で Eu amei demais. Agora eu quero assistir os episódios da Turma da Mônica em japonês, porque tipo... Gente, era o pessoal lá falando em japonês e eu dublando em português por cima, porque... Embora tanto tempo que eu tenha assistido, mas eu decorei as falas. Diga lá, é ou não é fã? E tem muita coisa mesmo no Japão. Gente, em 2018, a Turma da Mônica se transformou a embaixadora oficial do Brasil no Japão. Simplesmente a Maurício de Souza Produções abriu um escritório em Tóquio. Simplesmente abriu um escritório em Tóquio, lá em 2018. E nisso, distribuição de HQs da Turma da Mônica em celebração aos 110 anos da imigração japonesa aqui para o Brasil. Teve Guaraná da Turma da Mônica, teve HQs da Turma da Mônica para o pessoal de lá, alunos aqui do Brasil que foram para a abertura do escritório lá em Tóquio. Isso sem contar também todas as outras cartilhas que também são publicadas no Japão, como por exemplo, cartilhas sobre a escola do Japão, em como preparar o seu filho para poder estudar no Japão. Tem um livro, Lendas Japonesas, que eu tô... Tem muita coisa assim relacionada ao Japão da Turma da Mônica que eu quero comprar. E quando eu comprar eu vou trazer o unboxing aqui pra vocês. Porque é sério, gente. São coisas que cada vez mais você fica querendo saber. Você fica querendo entender aquilo. E isso, envolvendo a questão da Turma da Mônica, ajuda não só a você a saber mais sobre o universo da Turma da Mônica, que não tem só aqui no Brasil, é exportado mundialmente, como também o fato de que isso gera interesse em você aprender mais coisas sobre o mundo afora. E como eu disse pra vocês aqui, a questão do Japão, né? Tivemos edições de Turma da Mônica Jovem aqui, Bem-vindos ao Japão, a qual a gente conheceu mais da cultura japonesa. Teve agora na segunda série a edição Japão Nosso de Cada Dia, com Pretty e Logan, do canal Japão Nosso de Cada Dia. Tivemos também muitas coisas na Turma da Mônica Jovem relacionadas à cultura japonesa, como por exemplo, bem lá no início, umas versões assim, bem mais chibi, até porque, né, Turma da Mônica Jovem, baseado em mangá. Então, mas no início tinha muito mais versão chibi, tinha muitas coisas também que eram mencionadas em nome japonesa, como por exemplo, Dr. Bikuri, que no caso, né, baseado lá na questão do Bikurista, que no caso é tomar um susto, e era justamente esse o ideograma do Dr. Bikuri. Então, Soranin, Akanin, Ofuda, várias coisas assim, realmente japonesas, orientais, que tinham essa coisa na Turma da Mônica Jovem. Foi passando o tempo, foi perdendo mais isso. Mas a gente teve bastante isso no início. E claro, que o que não podia faltar, animação. Apenas Turma da Mônica Toy. Turma da Mônica Toy. Basta para poder explicar tudo. Por quê? Turma da Mônica Toy é um fenômeno mundial. É algo que não precisa de diálogo. Apenas som, aquele barulhinho deles caminhando. Dig, 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 dig. Ele... Então, tipo... Isso foi um sucesso estrondoso lá fora. Inclusive, teve recentemente um episódio muito bonitinho deles dançando, dos Toys, dançando com Naomi Watanabe, uma estrela aí japonesa. Então, tipo, gente, é muito fofinho, é muito fofinho. Eu achei muito fofo, eu tô simplesmente viciado nesse vídeo, eu tô assistindo direto. Let's go! Super lovely chashu man. Go! Wantan tantan chashu man. Sem contar, né, claro, que agora, sendo dublado em japonês, como também a gente já tem os episódios da Turma da Mônica em inglês, tem eles também em espanhol. Tem, claro, também os canais, tem Turma da Mônica, canal normal, original, brasileiro. Tem o canal em espanhol, tem o canal em inglês, tem o canal em japonês. Turma da Mônica é uma cultura, um domínio brasileiro que ganha o mundo.
E eu pensava justamente que era de agora, mas não, desde 1980. Gente, são mais de 60 anos aí no mercado, pouco mais de 60 anos aí no mercado. E é esse sucesso estrondoso. Às vezes é até engraçado você parar e pensar que muitas pessoas da própria terra não valorizam o que tem ali na própria terra, sabe? Como, por exemplo, normalmente, né, todo mundo conhece a Turma da Mônica. Então, às vezes você fica tipo, nossa, a pessoa não conhece a Turma da Mônica? Tipo, é como se é um dos patrimônios brasileiros, um dos patrimônios culturais brasileiros, é a Turma da Mônica. E não só brasileiro, né, como agora mundial, exportado para boa parte do mundo. Turma da Mônica é um domínio mundial. E, gente, esse foi o vídeo, uma coisa assim, um pouco mais falando sobre a Turma da Mônica fora do país. Eu espero que vocês tenham gostado, esse vídeo aqui um pouco diferente. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal se vocês forem novos por aqui e compartilhe aí para os seus amigos, que isso me ajuda bastante. E também passando aqui para agradecer que recentemente batemos a marca de 4.300 inscritos e estamos com a meta de bater os 5.000 até o final do ano. Então, conto com todos vocês. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijinho pra todos vocês. Até o próximo vídeo e tchauzinho.